De Philip K. Dick, capítulo 3. Yubik instantâneo possui todo o sabor fresco do café recém-coado. Seu marido dirá: "Nossa, Sally, antes eu achava que o seu café era mais ou menos, mas agora, uau! Seguro se consumido conforme as instruções." Ainda com o alegre pijama listrado, estilo palhaço, Joe Chip sentou-se, meio confuso, à mesa da cozinha. Acendeu um cigarro e depois de inserir uma moeda, girou o seletor de sua máquina de jornal, alugada recentemente. De ressaca, moveu o botão até eliminar as notícias interplanetárias. Pairou momentaneamente sobre as notícias nacionais, então selecionou fofocas. "Sim, senhor", disse a máquina num tom de entusiasmo. "Fofocas. Adivinhe o que está aprontando, neste exato momento, Stanton Meek, o solitário especulador financeiro conhecido interplanetariamente?" O mecanismo zumbiu, zumbi, e um rolo de material impresso foi saindo da fenda. O papel ejetado, um documento em 4 cores, nitidamente gravado em negrito, rolou pela superfície da mesa de Neoteca até bater no chão. Com a cabeça doendo, Chip o apoiou e estendeu diante de si. "Mick pede 2 tri ao Banco Mundial. AP Londres. O que estaria tramando Stanton Meek, o solitário especulador conhecido interplanetariamente?" Foi o que o mundo dos negócios se perguntou, ao vazarem rumores de que o magnata industrial enérgico, porém excêntrico, que chegou a oferecer a construção gratuita de uma esquadrilha por meio da qual Israel pudesse colonizar e fertilizar áreas desertas de Marte, havia solicitado que poderia receber um empréstimo inacreditável e sem precedentes de... Isso não é fofoca", disse Chip para a máquina. "Isso é especulação sobre transações fiscais. Hoje eu quero ler sobre qual estrela da TV está dormindo com a esposa de qual viciado em drogas." Ele não havia dormido bem, como de costume, pelo menos em termos de sono REM, e havia se recusado a tomar o sonífero porque, muito infelizmente, seu suprimento de estimulante daquela semana, fornecido pela farmácia automática do prédio de Condaptes, havia acabado, devido, reconhecidamente, à sua própria voracidade oral, mas, ainda assim, esgotado. Por lei, ele não poderia se dirigir à farmácia para obter mais até a próxima terça. Dali a 2 dias, 2 longos dias. A máquina de jornal diz: "Ajuste o indicador para fofoca baixa." Assim o fez e um segundo rolo, expelido de imediato pela máquina, surgiu. Ele mirou numa excelente caricatura de Lola Herzberg Wright. Lambeu os lábios com satisfação ao ver toda a orelha direita exposta de modo malicioso e depois deleitou-se com o texto. Abordada por um batedor de carteiras numa boate luxuosa de Nova York, na noite passada, Lola Herzberg Wright deu um golpe de direita no queixo do malfeitor, fazendo cambalear para cima da mesa em que o rei Egon Groth, da Suécia, e uma senhorita não identificada com extraordinários e imensos... O constructo de campainha da porta do condapto fez um som estridente. Assustado, Joe Chip ergueu a cabeça. Viu o cigarro, que estava quase queimando a superfície de fórmica da mesa de Neoteca. Resolveu isso e depois, com a visão embaçada, foi arrastando os pés até o tubo acústico convenientemente montado ao lado da trava da porta. "Quem é?" resmungou. Verificou em seu relógio de pulso que ainda não eram 8 horas. "Provavelmente o robô do aluguel", concluiu. Um credor não destravou a porta. Uma voz masculina entusiástica saiu do alto-falante da porta, exclamando: "Sei que é cedo, Joey, mas acabo de chegar à cidade. É Didi Ashwood. Estou com um candidato para a firma que consegui agarrar em Topeka. Meus registros indicam que esse é magnífico.
e quero sua confirmação antes de largar a proposta no colo de Hamster. De todo modo, ele está na Suíça. Chip respondeu. Não estou com meu equipamento de teste no apartamento. Eu dou um pulo na oficina e pego para você. Não está na oficina, relutante admitiu. Está no meu carro. Acabou não dando para descarregar ontem à noite. Na realidade, ele estava detonado demais de papaconha para conseguir abrir o porta-malas do aerocarro. Não dá para ser depois das 9? Perguntou impaciente. A energia maníaca estava de Didi Ashwood o irritava até mesmo ao meio-dia. Aquilo às 7h40 parecia completamente impossível de aturar. Pior até do que um credor. Chip, meu querido, isto é uma joia rara, uma coleção de milagres ambulante. Entortar as agulhas do teu medidor e, além disso, dar vida à nova firma, que está mais do que precisando. Além do mais, é um o quê? Perguntou Joe Chip. Telepata? Vou abrir o jogo com você, anunciou Didi Ashwood. Não sei. Olha, Chip, falou mais baixo. É confidencial. Este em particular. Não posso ficar aqui no portão, tagarelando em voz alta. Alguém pode ouvir. Na verdade, já estou captando os pensamentos de algum intrometido no condapt do Terra. Ele tá bem, disse Chip, resignado. Quando começavam os monólogos implacáveis de Didi Ashwood, não podiam mesmo ser interrompidos. Não teria por que não ouvi-lo. Me dá 5 minutos para me vestir e descobrir se sobrou café em algum lugar do apartamento. Ele tinha uma vaga lembrança de ter feito compras na noite anterior, no supermercado do Condapt. Em particular, a lembrança de ter rasgado um selo verde de ração que poderia significar café, chá ou rapé especial importado. Você vai gostar dela, Didi Ashwood afirmou enérgico, apesar de, como costuma acontecer, ela ser filha de um... Ela, alarmado, Joe Chip disse, meu apartamento não está em condições de ser visto. Estou atrasado com os pagamentos dos robôs da limpeza. Faz 2 semanas que eles não entram aqui. Vou perguntar se ela se importa. Não pergunte, eu me importo. Faço o teste dela fora daqui, lá na oficina, no expediente da Hamster. Li a mente dela, ela não se importa. Quantos anos ela tem? Talvez, pensou, seja apenas uma criança. Vários inerciais novos e potenciais eram crianças que desenvolveram sua habilidade para se protegerem de pais psionicos. Quantos anos você tem, querida? Didi Ashwood perguntou com a voz tênue, virando a cabeça para falar com a pessoa que estava com ele. 19, ele informou a Joe Chip. Bem, e isso encerrava uma questão, mas agora ele estava curioso. A rigidez tensa e alvoroçada de Didi Ashwood normalmente se manifestava em conjunção com mulheres atraentes. Talvez a garota estivesse em tal categoria. Me dê 15 minutos. Se ele trabalhasse rápido e disfarçadamente numa operação de limpeza, e se esquecesse o café e o café da manhã, era provável que conseguisse produzir um apartamento limpo até lá. Pelo menos parecia valer a pena tentar. Desligou e foi procurar nos armários da cozinha uma vassoura, manual ou automática, ou um aspirador, a bateria de hélio ou tomada de parede. Nenhum dos dois foi encontrado. Era evidente que ele jamais recebera nenhum tipo de equipamento de limpeza da agência de abastecimento do prédio. Maldita a hora, pensou, para descobrir isso, e morava ali há 4 anos. Pegou o videofone e discou 214, o ramal do circuito de manutenção do prédio. Escuta, ele disse, quando a entidade homeostática atendeu. Eu estou agora em condições de direcionar parte dos meus fundos no sentido de acertar minhas contas relativas a seus robôs de limpeza. Gostaria que viessem aqui neste momento para a faxina no apartamento. Pagarei toda a conta na íntegra quando terminarem. O senhor pagará toda a conta na íntegra antes de começarem. A esta altura, ele estava com a carteira nas mãos. Virou seu estoque de chaves de crédito mágicas, maioria àquela altura cancelada.
provavelmente para sempre, a julgar pela sua relação com dinheiro e pagamento de dívidas urgentes. Pagarei minha conta vencida com a chave mágica triangular, ele informou seu antagonista sombrio. Isso deve transferir a dívida para fora de sua jurisdição. Em seus registros constará restituição total. Mais multas. Mais punições. Passarei tudo isso para minha chave em forma de coração. Sr. Shipp, a agência de análise e auditoria de créditos de varejo Ferris e Brockman publicou um folheto especial sobre o senhor. Nosso conector de recepção o obteve ontem e ele ainda está claro em nossa mente. Em julho, o senhor caiu de um status G triplo de crédito para G quádruplo. Nosso departamento, na verdade, todo este prédio Conduct, está programado para não oferecer serviços e ou créditos a anomalias tão patéticas quanto o senhor. Tudo que lhe diz respeito deverá, daqui por diante, ser resolvido no contrapiso de pagamentos em dinheiro. Na verdade, o senhor provavelmente ficará no contrapiso de pagamentos em dinheiro para o resto da vida. Na verdade, Pip, ele desligou. Abandonou as esperanças de induzir e ou intimidar os robôs de limpeza e entrar em seu apartamento desarmado. Em vez disso, foi andando até o quarto para se vestir. Isso era capaz de fazer sem ajuda. Depois de se vestir, roupão marrom, sapatilhas com a ponta virada para cima e uma boina de feltro com borla. Escarafunchou a cozinha na esperança de alguma manifestação de café. Nada. Voltou, então, o foco para a sala e encontrou, próximo à porta que dava para o banheiro, a sobrecapa da noite passada, em toda a sua extensão salpicada de azul, e um saco plástico com uma lata de 200 gramas de café, Quênia, autêntico, uma verdadeira delícia, e uma outra que ele só teria tido a honra de adquirir em um momento de estupor alcoólico, especialmente em vista de sua abominável situação financeira atual. Na cozinha buscou uma moeda em diversos bolsos e, com ela, ligou a cafeteira. Inalando o odor, para ele bastante incomum, consultou mais uma vez o relógio, viu que os 15 minutos haviam passado e seguiu, com passos enérgicos, até a porta do Conduct. Virou a maçaneta e puxou o pino da tranca. A porta se recuou. A abrir, ela disse: 5 centavos, por favor. Ele revirou os bolsos. Nenhuma moeda mais. Nada. Eu te pago amanhã, disse a porta. Forçou a maçaneta mais uma vez. Mais uma vez ela permaneceu firmemente trancada. O que eu lhe pago é uma espécie de gorjeta. Eu não tenho que pagá-la. Penso diferente, disse a porta. Olhe no contrato de compra que você assinou ao adquirir este Conduct. Na gaveta da escrivaninha ele achou o contrato. Desde que assinara muitas vezes, teve necessidade de consultar o documento. Sem dúvida. Pagamento à sua porta para abertura e fechamento constituía a taxa obrigatória, não uma gratificação. Descobriu que estou certa, disse a porta. Ela parecia cheia de si. Na gaveta ao lado da pia, Joe Shipp pegou uma faca de aço inoxidável. Com ela começou a desaparafusar sistematicamente o pino do ferrolho da porta, mercenária, no seu Conduct. Vou te processar, foi o que a porta disse quando o primeiro parafuso caiu. Joe Shipp disse: nunca fui processado por uma porta, mas acho que eu consigo sobreviver se for. Ele ouviu uma batida na porta. Ei, Joe! Amor, sou eu, Didi Ashwood, e ela está bem aqui comigo. Abre. Põe 5 centavos aí para mim, disse Joe. O mecanismo parece emperrado do lado de cá. Uma moeda rolou para dentro do mecanismo da porta. Ela se abriu e lá estava Didi Ashwood, com um olhar radiante. Sua expressão pulsava com uma intensidade furtiva, com um leve brilho inconstante de triunfo, enquanto impelia a garota a seguir em frente e entrar no apartamento. Ela ficou parada por um momento, olhando para Joe. Obviamente não tinha mais de 17, esbelta e de pele morena, com grandes olhos escuros,
Meu Deus, ele pensou, ela é linda. Usava uma camisa de uniforme de trabalho, imitando lona e calça jeans, botas pesadas com uma crosta que parecia ser lama autêntica. O emaranhado de cabelos brilhantes estava preso para trás e amarrado com uma bandana vermelha. As mangas, arregaçadas, mostravam braços bronzeados, competentes. No cinto de imitação de couro, ela carregava uma faca, uma unidade de telefone de campanha, um pacote de alimentos e água. No antebraço moreno à mostra, ele notou uma tatuagem. Kevit Emptor estava escrito. Perguntou-se o que significaria. Esta é Pat, disse Didi Ashwood, o braço com ostensiva familiaridade em torno da cintura da garota. Sobrenome não importa. Robusto e inchado, usando o poncho de mohair habitual, chapéu de feltro cor de damasco, meias de esqui com estampa de losangos e sapatilhas de carpete, avançou na direção de Joy Shipp, a presunção afetada do sorriso irradiando-se de cada molécula do corpo. Ele encontrara algo valioso ali. Pretendia tirar o máximo proveito. Pat, este é o examinador de tipo elétrico de primeira linha da empresa, altamente qualificado. Com toda tranquilidade, a garota perguntou a Joy Shipp. É você que é elétrico ou os seus testes? Nós alternamos, disse Joy. Ele sentia vindo de toda parte o miasma do condapto que carecia de faxina. Dali emanava o espectro da bagunça e do entulho, e ele sabia que Pat já havia percebido. Sente-se, disse sem jeito. Toma uma xícara de café de verdade. Que luxo, disse Pat, sentando-se à mesa da cozinha. Por reflexo, arrumou a pilha de jornais da semana numa pilha mais organizada. Como é que você pode comprar café de verdade, Sr. Shipp? Gigi Ashwood disse. Joy recebe um horror de dinheiro. A firma não poderia operar sem ele. Estendeu a mão e pegou um cigarro do maço que estava em cima da mesa. Devolve, disse Joy Shipp. Já está quase 100. E usei o resto do meu último selo verde de ração no café. Eu paguei a porta, observou Didi, e ofereceu o maço para a garota. Joy gosta de fazer cena, não liga. Tipo, olha como ele deixa o condapto. Mostra como é criativo. Todos os gênios vivem assim. Cadê seu equipamento de teste, Joy? Estamos perdendo tempo. Para a garota, Joy disse. Você está vestida de um jeito estranho. Eu faço a manutenção das linhas de videofones da superfície do kibbutz de Topeka, disse Pat. Só as mulheres podem ter empregos que envolvam trabalho manual, nesse kibbutz em particular. Foi por isso que me candidatei à vaga de lá, em vez do kibbutz de Wichita Falls. Seus olhos negros brilhavam de orgulho. Joy disse, essa inscrição no seu braço, essa tatuagem, isso é hebraico? Latim. Seu olhar disfarçava divertimento. Nunca vi um condapto com tanto lixo amontoado. Você não tem alguém para cuidar da casa? Os especialistas em eletricidade não têm tempo para frescuras, disse Didi Ashwood, irritado. Olha, Shipp, os pais dessa menina trabalham para Ray Hollis. Se soubesse que está aqui, faria uma lobotomia frontal nela. Para a garota, Joy Shipp disse, eles não sabem que você tem um talento de oposição? Não. Ela balançou a cabeça. Na verdade, eu também não entendia esse talento até o seu olheiro sentar comigo na cantina do kibbutz e me mostrar. Talvez seja verdade. Ela deu de ombros. Talvez não. Ele disse que você poderia me mostrar uma prova objetiva com a sua bateria de testes. Como você se sentiria se os testes mostrassem que tem o talento? Refletindo, Pat disse, parece uma coisa tão negativa. Eu não faço nada. Não faço objetos mexerem, não transformo pedras em pão. Nem dou à luz sem fecundação ou reverto processos patológicos em pessoas doentes. Nem leio mente, nem vejo o futuro, nenhum talento comum do tipo. Só anulo a habilidade de outra pessoa. Parece, ela gesticulou,
bestificante. Como fator de sobrevivência da raça humana, explicou Joey, é tão útil quanto os talentos de Psy, especialmente para nós, padrões. O fator anti-Psy é uma restauração natural do equilíbrio ecológico. Um inseto aprende a voar, então outro aprende a construir uma teia para prendê-lo. Isso é o mesmo que não saber voar? Os mariscos desenvolveram conchas duras para se protegerem. Portanto, pássaros aprenderam a voar com o marisco para o alto e largá-lo numa rocha. Nesse sentido, você é uma forma de vida predadora para os Psys. E os Psys são formas de vida que têm como presa os padrões. Isso faz de você uma amiga da classe dos padrões. Equilíbrio, o ciclo completo, predador e presa. Parece ser um sistema eterno e, francamente, não vejo como poderia ser melhorado. Eu poderia ser considerada uma traidora, disse Patty. Isso a incomoda? Me incomoda que as pessoas se tornem hostis com relação a mim. Mas acho que não se pode viver muito tempo sem despertar hostilidades, não é? Não se pode agradar todo mundo, porque as pessoas querem coisas diferentes. Agrade a um e estará desagradando ao outro. Joey disse, qual é o seu antitalento? É difícil explicar. É como eu disse J.J. Ashwood. É único. Nunca ouvi falar nisso antes. Que talento Psy? Ele neutraliza. Joey perguntou à garota. Precog. Respondeu Patty, acho. Ela acenou para J.J. Ashwood, cujo sorriso afetado de entusiasmo não se desfizera. Seu observador, o Sr. Ashwood, me explicou. Eu sabia que fazia algo esquisito. Sempre tive períodos estranhos na minha vida. Começou quando eu tinha 6 anos. Nunca contei aos meus pais, porque sentia que ia desagradá-los. Eles são precogs? Joey perguntou. Sim. Está certa. Não teria agradado. Mas se você usasse seu talento perto deles, uma vez que fosse, eles saberiam. Não desconfiavam? Você não interferia na habilidade deles? Patty disse, e gesticulou. Acho que cheguei a interferir, mas eles não sabiam. Seu rosto demonstrava confusão. Deixa eu explicar, disse Joey, como os antiprecogs geralmente funcionam. Como funcionam, na verdade, em todos os casos de que temos conhecimento. O precog vê uma variedade de futuros, dispostos lado a lado, como os favos de uma colmeia. Para ele, um desses futuros possui uma luminosidade maior, e é o escolhido. Uma vez que o tenha escolhido, o antiprecog não pode fazer nada. O antiprecog deve estar presente quando o precog está no processo de decisão, não depois. O antiprecog faz que todos os futuros pareçam igualmente reais para o precog. Ele aborta o talento do outro de escolher. Um precog percebe de forma instantânea quando há um antiprecog por perto, porque toda sua relação com o futuro é alterada. No caso dos telepatas, uma diminuição da capacidade semelhante. Ela volta no tempo, disse J.J. Ashwood. Joey ficou olhando para ele. Volta no tempo? Repetiu Didi, saboreando as palavras. Seus olhos lançavam raios cheios de significados para todos os lados da cozinha de Joey Shipp. O precog, afetado por ela, continua vendo um futuro predominante, como você disse, a possibilidade mais luminosa. E ele a escolhe e acerta. Mas por que acerta? Porque esta garota, ele encolhe os ombros na direção dela. Patty controla o futuro. A única possibilidade luminosa é luminosa porque ela foi ao passado e a modificou. Ao modificá-la, muda o presente, que inclui o precog. Ele é afetado sem saber. Seu talento parece funcionar, quando na verdade não funciona. Então, essa é uma vantagem do seu antitalento sobre os outros talentos antiprecog. O outro, e maior, é que ela consegue cancelar a decisão do precog depois de tomada. Ela pode entrar na situação mais tarde, e esse problema sempre nos atrapalhou, como você sabe.
Se não entrássemos lá no começo, não conseguiríamos fazer nada. De certa forma, nunca poderíamos abortar de fato a habilidade do precog como fazíamos com os outros, certo? Isso não é o ponto fraco dos nossos serviços? Ele encarou Joey Shipp com expectativa. Interessante, disse Joey de imediato. Caramba, interessante! Didi Ashwood se agitou, indignado. É o maior antitalento que já surgiu até hoje. Em voz baixa, Patty disse. Eu não volto no tempo. Ela ergueu o olhar, encarou Joey Shipp, meio se desculpando, meio revelando agressivamente. Eu faço algo, mas o Sr. Ashwood aumentou a coisa para fora das proporções da realidade. Posso ler sua mente. Didi disse a ela, parecendo um pouco ofendido. Sei que é capaz de mudar o passado. Já fez isso. Posso mudar o passado, mas não entro no passado. Não viajo no tempo, como quer fazer o seu examinador pensar. Como você muda o passado? Perguntou Joey. Eu penso nele. Num aspecto específico, como um incidente, ou algo, ou que alguém disse, ou alguma coisinha que aconteceu e que eu não queria que tivesse acontecido. Primeira vez que eu fiz isso, quando criança, quando tinha 6 anos. Interrompeu Didi. E morava em Detroit com os pais, claro. Quebrou uma estátua de cerâmica antiga que o pai apreciava. Seu pai não previu isso? Joey perguntou, com habilidade de precog. Ele previu, respondeu Patty. Me deixou de castigo uma semana antes de eu quebrar a estátua. Mas disse que era inevitável. Você sabe como é que é o talento precog? Conseguem prever, mas não mudar nada. Então, depois que a estátua quebrou de fato, depois que eu quebrei, devo dizer, fiquei pensando nisso. Lembrei que na semana anterior não tinha comido nenhuma sobremesa depois do jantar e tinha ido para a cama às 5. Pensei, meu Deus, ou qualquer coisa que uma criança diga, não existe um jeito de fazer com que esses fatos desastrosos possam ser evitados? A habilidade precog do meu pai não parecia tão espetacular assim. Já que ele não podia alterar os eventos, ainda sinto isso, uma espécie de desprezo. Passei um mês usando a força de vontade para tentar fazer que a maldita estátua voltasse a ficar inteira. Na minha mente ficava voltando ao momento antes dela ter quebrado, imaginando como era sua aparência, o que era terrível. Então, uma manhã, ao acordar, tinha até sonhado com ela à noite. Lá estava ela, como era antes. Tensa, ela se inclinou para Joey Shipp. Falava num tom impetuoso, determinado, mas nem meu pai nem minha mãe notaram qualquer coisa. Parecia perfeitamente normal para eles que a estátua estivesse inteira. Achavam que ela sempre estivera assim. Eu era a única que lembrava. Ela sorriu, voltou a se recostar na cadeira, pegou mais um cigarro dele no maço e acendeu. Vou pegar meus equipamentos de teste no carro, disse Joey, encaminhando-se para a porta. 5 centavos, por favor. A porta disse quando ele pegou na maçaneta. Paga a porta, disse Didi Ashwood. Depois de ter levado todos os aparelhos que pôde carregar do carro ao condapt, mandou o observador da firma dar o fora. O quê? Disse Didi surpreso. Mas eu a encontrei. A recompensa é minha. Passei quase 10 dias seguindo o campo que levava a ela. Joey interrompeu. Não posso testá-la com seu campo presente, como você sabe muito bem. Campos de talento e antitalento deformam um ao outro. Se não fosse assim, não estaríamos neste ramo de negócios. Ele estendeu a mão quando Didi se levantou aborrecido. E deixa umas moedas para mim, para eu e ela conseguirmos sair daqui. Tenho trocado, murmurou Patty, na minha bolsa. Você pode medir as forças que ela cria, disse Didi, pelas perdas do meu campo. Já te vi fazer assim centenas de vezes. Joey foi breve. Esse caso é diferente. Não tenho mais nenhuma moeda, disse Didi. Não posso sair. Olhando para Joey, depois para Didi, Patty disse, pega uma das minhas. Ela jogou para Didi a moeda, que ele apanhou, uma expressão de espanto no rosto. Depois o espanto, aos poucos, mudou para um mau humor atormentado. Por essa eu não esperava, ele disse.
ao depositar os 5 centavos na fenda da porta. De vocês dois, resmungou ao fechar a porta. Eu a descobri. Esse negócio é cruel mesmo quando sua voz foi ficando distante, quando a porta bateu. Depois houve silêncio. De imediato, Petro disse. Quando o entusiasmo dele acaba, não sobra muita coisa. Ele está bem, disse Joey, com o sentimento habitual. Culpa, mas não muita. De todo modo, fez a parte dele. Agora é a sua vez, disse Petro, por assim dizer. Posso tirar as botas? Claro. Ele começou a montar seu equipamento de testes, verificando os tambores, o fornecimento de energia. Iniciou movimentos experimentais com cada agulha, liberando oscilações de corrente específica, registrando o efeito. Chuveiro? Ela perguntou enquanto colocava as botas arrumadas fora da passagem. 25 centavos, ele murmurou. Custa 25 centavos. Ele olhou rapidamente e viu que ela começara a desabotoar a blusa. Não tem uma moeda de 25. No kibutz, tudo é de graça. De graça? Ele olhou fixamente para ela. Isso não é economicamente viável. Como pode funcionar por esse princípio? Por mais de um mês? Ela continuou, imperturbável, a desabotoar a blusa. Nosso salário é depositado. Julga-se que fizemos nosso trabalho. O agregado de nossos ganhos garante as despesas do kibutz como um todo. Na verdade, o kibutz de Topeka apresenta lucro há vários anos. Nós, enquanto grupo, depositamos mais do que retiramos. Depois de desabotoar a blusa, ela a colocou sobre as costas da cadeira em que estava sentada. Sob a blusa de tecido rústico, não usava nada. E ele percebeu seus seios, duros e altos, bem sustentados pelos músculos definidos dos ombros. Tem certeza que quer fazer isso? Ele disse. Tirar a roupa? Você não se lembra? Não lembro o quê? Eu não ter tirado a roupa em outro presente. Você não gostou muito, então apaguei aquilo. Daí eu fazer isso. Ela se levantou com leveza. O que fiz? Ele perguntou com cuidado, quando você não tirou a roupa. Me recusei a fazer o teste? Resmungou algo sobre o senhor Ashwood ter superestimado meu antitalento. Não trabalho assim. Não faço isso. Olha, curvando-se, os seios balançando para frente, ela remexeu no bolso da blusa, tirou um papel dobrado e entregou a ele, do presente anterior, o que eu aboli. Ele leu a sua avaliação de uma linha no final. Campo anti-Psi gerado, impróprio, abaixo do padrão do início ao fim. Nenhum valor contra as categorias de precogs em existência no momento. Depois o código que ele utilizava, um círculo dividido com um traço. Não contratar, significava o símbolo. E só ele e Hamster sabiam disso. Nem mesmo os observadores sabiam o significado do símbolo. Então Ashwood não poderia ter lhe contado. Em silêncio, devolveu o papel a ela. Ela o dobrou novamente e pôs de volta no bolso da blusa. Você precisa me testar? Depois de ter visto isso? Tem um procedimento de praxe, disse Joey. 6 índices que... Você é um pequeno burocrata, ineficaz e endividado, que não consegue juntar moedas suficientes para pagar a porta para deixá-lo sair do seu condapto. O tom neutro, porém devastador, ressoou nos ouvidos dele. Ele se sentiu endurecer, estremecer e ruborizar violentamente. Este é um momento ruim. Vou me recuperar financeiramente em pouco tempo. Eu posso conseguir um empréstimo. Da firma, se necessário. Ele se levantou sem firmeza, pegou 2 xícaras e 2 pires, colocou o café da cafeteria, açúcar, leite. Leite, disse Pat, ainda de pé, descalça, sem a blusa. Ele pôs a mão na maçaneta da geladeira para pegar uma caixa de leite. 10 centavos, por favor, disse a geladeira. 5 centavos para abrir minha porta, 5 centavos pelo leite integral. Não é leite integral, ele disse. É desnatado. Ele continuou a puxar em vão a porta da geladeira. Só dessa vez. Juro por Deus que eu te pago depois. Hoje à noite. Toma, disse Pat.
Ela empurrou uma moeda de 10 centavos sobre a mesa, na direção dele. Ela deveria receber dinheiro, disse enquanto o via colocar a moeda na abertura da geladeira. A mulher que cuida da casa. Você não cumpre com sua parte mesmo, não? Eu soube quando o Sr. Ashwood. Não é, ele se irritou. Sempre assim. Você quer que eu livre dos seus problemas, Sr. Shipp? As mãos nos bolsos da calça jeans, ela observava impassível, sem nenhuma emoção encobrindo o rosto. Somente alerta. O senhor sabe que posso. Sente-se e escreva seu relatório de avaliação a meu respeito. Esqueça os testes. Meu talento é único mesmo. Não pode medir o campo que produzo. Ele está no passado e o senhor está me testando no presente, que simplesmente ocorre com consequência automática. Concorda? Deixa eu ver a folha de avaliação que está na sua blusa. Quero ver mais uma vez, antes de decidir. Ela retirou mais uma vez da blusa o papel amarelo dobrado. Passou-o calmamente por cima da mesa para ele, que releu. Minha letra, disse a si mesmo. Sim, é verdade. Ele o devolveu e, do conjunto de itens de teste, pegou uma folha nova, em branco, do mesmo papel amarelo familiar. Escreveu o nome dela. Em seguida, resultados de testes espúrios e extraordinariamente elevados. Depois, por fim, suas conclusões. Suas novas conclusões. Possui poder inacreditável. Campo anti-psi de alcance único, provavelmente capaz de anular qualquer conjunto de precognição imaginável. Depois disso, rabiscou um símbolo, desta vez 2 cruzes, ambas sublinhadas. Pat, de pé atrás dele, observava enquanto escrevia. Ele sentiu sua respiração no pescoço. O que significam as 2 cruzes sublinhadas? Contrate-a, disse Joey, a qualquer preço. Obrigada. Ela enfiou a mão na bolsa, retirou um punhado de notas de pós-crédito, escolheu uma e deu a ele, a maior. Isso irá ajudá-lo com as despesas. Não pude lhe dar de outra vez, antes de sua avaliação oficial de mim. O senhor teria cancelado quase tudo, teria morrido pensado que eu o subordinei. No fim das contas, teria até mesmo concluído que não tem nenhum talento opositor. Ela então abriu o zíper da calça e terminou de se despir de forma rápida e furtiva. Joey Shipp examinou o que havia escrito, sem olhar para ela. As cruzes sublinhadas não significavam o que havia dito a ela. Significavam, cuidado com essa pessoa. É uma ameaça para a empresa. É perigosa. Ele assinou o teste, dobrou e passou para ela. Ela o guardou de imediato na bolsa. Quando posso trazer minhas coisas para cá? Ele perguntou ao seguir para o banheiro. Considero o lugar meu a partir de agora, uma vez que já lhe paguei o que deve corresponder praticamente ao aluguel do mês inteiro. Quando quiser. O banheiro disse. 50 centavos, por favor, antes de ligar a água. Pat voltou à cozinha para pegar a moeda na bolsa.